Tudo começou com um sonho, que se tornou real. Ser mais que um supermercado, fazer parte da vida das pessoas. Crescemos por Niterói com respeito e vontade de servir bem. O real é o sorriso no caixa, o pão quentinho, a fruta fresquinha, é vizinhança, é encontro, é carinho no dia a dia. Supermercados Real, presente na sua vida. Seja bem-vindo, começa agora mais uma edição do 3A Pode Mais, o podcast da 3A Eventos, que tem patrocínio master do Supermercados Real, patrocínio de Powerade, Irmãs da Terra, Barcelos Esportes e Botequim do Japa. Eu sou Mário Dias Ferreira, estou com Karen Casalini, tudo bem, Karen? Tudo ótimo. Armando Barcelos, tudo bem? Grande Mário, beleza? Rapaz, o convidado de hoje é uma fera, difícil até de elencar. Bruno Mitidieri, professor de educação física, empresário, maratonista, treinador de basquete, jogador de handebol, árbitro de futebol, cara. Essa me deixou surpreso. Eu não vou começar por aí porque eu quero segurar a nossa audiência. Mas como é que começou esse elo com o esporte niteroense raiz? Tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Grande Mário, Armando, Karen, boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Uma honra estar aqui com vocês. Prazerzaço. Obrigado pelo convite. Esporte na veia, né? Esporte na veia, desde pequeno, desde criança. Não me via fazendo outra coisa, embora após a escola, né, aquela época de vestibular, o mundo me levou para engenharia, né? Então, naquela época, a minha profissão não era nem regularizada ainda. Tinha acabado de ser, em 98. Eu me formei no ano de 98 na escola. E aí, aquela vontade interior de fazer a faculdade de educação física, mas com muita pressão externa para não fazer. Eu acho que eu nem cheguei a externar a minha vontade de querer fazer. E aí tinha um boom da informática naquele ano, a engenharia em seu crescimento máximo. E aí, meu pai engenheiro, bem sucedido na profissão, tinha um caminho para começar dentro da carreira. Falei, vou fazer engenharia, né? E aí fiz engenharia. Fui até o 5º período, passei por todos os cálculos, físicas, sem perder nenhum, estava bem na faculdade. Chegou no ciclo profissional, no 5º período, aí meu pai começou a me levar para subestações, né? Foi engenharia elétrica com ênfase em telecomunicação. E aí comecei a ver aquele mundo de metal, cheiro de óleo. Falei, cara, isso não é para mim. Mundo de escritório, falei, tô fora disso. Aí foi a primeira grande decisão da minha vida, foi um divisor de águas. Foi quando eu reuni meu pai, minha mãe e minha irmã um dia à noite lá em casa, na sala, e falei, não quero mais. Não quero mais, isso pra mim não tá me fazendo bem, não vai me fazer bem. Eu prefiro ser um pobre feliz do que um rico infeliz. E aí, na época, meu pai subiu nas tamancas, falou, que isso, tá maluco? Sei o quê, barará. Eu falei, cara, eu preciso fazer o que eu gosto. A gente tá nessa vida de passagem. Então, a gente tem que fazer as escolhas certas. Por mais que naquele momento parecia não ser, mas a gente precisa tomar algumas decisões na vida em vários momentos, né? E decisões importantes. E aquela foi a minha primeira grande decisão, graças a Deus que eu fiz isso. E hoje eu sou um apaixonado pela minha profissão de educação física. Essa questão da faculdade de educação física, eu acho que isso vem até mudando um pouco. Antigamente tinha essa questão das pessoas falarem demais que era uma profissão, na verdade, que nem consideravam direito uma profissão, que ia ser pobre, só pensavam na questão de professor. Mas hoje, assim, para quem está fazendo faculdade de educação física, existe assim, muitas frentes para você seguir. Fazer faculdade não é ser professor, mas se você tiver um pouquinho lá de empreendedorismo, olha o que você pode criar, né? Foi o caminho que você seguiu, né? Então são tantas coisas, tantas frentes que você pode seguir por conta da faculdade. Não, sem dúvida, assim. E quando eu me formei, eu nunca pensei em ser empresário também. Até porque a faculdade, de uma maneira geral, não só a nossa, mas qualquer outra carreira, não estimula o empreendedorismo. Não tem matérias sobre isso, né? Verdade. Então a pessoa sai da faculdade sem saber muito o que fazer, como começar, quem sai tem muito vontade. Perdido, né? Muito perdido. Mas então, uma vez que você vai para esse lado, você não tem mais retorno. Pois é. Assim, e é desafiador todo dia, né? Sim. Mas o mundo foi me levando para isso. As oportunidades foram aparecendo, né? E aí eu migrei para esse lado mais empresarial, mas eu tenho o sangue de professor na veia, assim, sabe? Eu sou apaixonado em estar com pessoas, assim, sabe? Tanto é que na minha empresa hoje eu não faço parte da gestão diretamente. Eu sou um sócio da empresa, mas não atuo como gestor diretamente. Faço parte, tomo decisões com os outros sócios, decisões mais importantes, macros,
Mas o dia a dia, o operacional ali da gestão, eu não estou fazendo hoje em dia, mas eu estou na linha de frente. É. Mas como é que foi essa questão? Você terminou a faculdade de educação física, começou a trabalhar com o quê? Dando aula primeiro? Pois é, então, aí o meu sonho era entrar para o futebol, do mundo do futebol. Seja, principalmente com preparação física, né? Ou treinador. Eu já mirava alguns cursos de técnico na época, só que aí meu pai, por ironia do destino, ele viu no jornal um anúncio de curso de arbitragem, de futebol, de campo. Aí eu falei, pô, é isso. Vou estar fazendo parte do espetáculo junto com as estrelas, e eu vou ser uma das estrelas ali também importantes daquele espetáculo, né? E vamos fazer. Aí comecei a fazer o curso em 2002. Eu me formei em 2003. Em 2002 eu comecei a fazer o curso. E aí, 1 ano de curso, né? Teórico e prático. Eram 3 dias na semana. Um dia era só prático. A gente ia lá para Vargem Pequena, na antiga universidade. A gente ia para lá, campo de futebol. Aí tinha um curso de treinador e um curso de árbitro. Era um time contra o outro. Os alunos da escola de árbitro apitavam, bandeiravam. Né? Curso de árbitro, sua mãe tem que aprovar, né? Pois é. Pois é, então, passamos por isso. Posso, mãe? Pode, claro. Tá tranquilo. Aí fiz o curso, me formei em 2002. E aí aqui no Clube Rio Cricket, nesse ano de 2002 também, eu fiquei atuando como árbitro lá os finais de semana para fazer mais uma escola, né? E aí em 2003 eu entrei para a profissão. Né? Você começa na categoria mirim, né? Aí você vai igual atleta, você vai subindo de categoria, né? Até chegar no profissional. E paralelamente a isso, eu não fiquei só na arbitragem. Aí eu comecei a migrar para a área escolar também, oportunidade de abrir uma escolinha de futsal, numa escola aqui no Niterói que nem existe mais, e ramo da academia. É aquilo que você falou, profissão de educação física. Naquela época era licenciatura plena, né? Você se formava em licenciatura plena. Você estava apto a atuar tanto na parte escolar como na parte, de hoje em dia eles falam do bacharelado, né? Fitness e outros segmentos. Hoje em dia isso ramificou, né? Sim, ramificou. Aí hoje o aluno ele escolhe, né? Primeiro vai fazer o bacharelado, né? Ou não, e depois faz a parte escolar, né? A gente tem que complementar para poder estar atuando em todas as frentes, né? E aí eu entrei como estagiário também na antiga academia Master, estava até falando com você antes, né? E fiquei lá de 2002 a 2005 com a escolinha de futsal paralelamente. Aí me formei em 2003, mais a arbitragem. Então estava com 3 frentes ali. Aí começou a surgir aluno de personal. Aí você vai ganhando o ramo, né? Vai ganhando experiência. Vai abrindo leque, né? Vai abrindo leque de opção, né? E aí a escolinha de futsal estava indo bem. Aí tinha uma avó que era diretora de uma outra escola. Aí me chamou para trabalhar numa outra escola também, e aí foi indo. E até que chegou, antes de chegar nesse ponto, continuando na parte da arbitragem que é importante, na arbitragem existem as comissões de árbitros, né? E ela pode mudar ou não, de acordo com a presidência da federação. Naquela época era o Rubens Lopes, o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, né? E teve uma mudança. Era o Dardo Viana, e aí depois teve a mudança, o antigo Caixa d'Água. Veio o Rubinho agora. E entrou o Rubinho, Isso. né? E aí, quando entrou o Rubinho, a comissão de arbitragem da época caiu e ele botou uma comissão da que era mais próxima dele, né? E eu estava escalado para apitar a final do Campeonato Carioca de Júnior. Era o antigo Júnior, hoje é Sub-20. Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã. Para eliminar de um jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Porra. Então, todo animado, né? Maracanã lotado, vou fazer minha estreia no Maracanã e tal, não sei o quê. Aí, na véspera do jogo, caiu a comissão, entrou uma outra comissão, aí me tirou do jogo, botou outro árbitro. Falei, vamos remar tudo de novo. Né? E aí foi, mas fui galgando meu espaço com disciplina, determinação, sempre me preparando bem fisicamente, porque tem os testes físicos a cada 6 meses, né? Então, se você não está bem, você não consegue passar no teste. E antes do teste, dentro de campo, você também não vai estar bem. Se você não está bem preparado fisicamente, você não consegue estar próximo do lance, né? Então, o seu rendimento cai com isso. E tem uma pessoa que está te vendo. Todo jogo tem uma pessoa lá que faz um relatório seu, né? Então, fisicamente, você tem que estar bem também para poder estar sempre sendo escalado. E é uma profissão, porque não é regularizado também. Todo mundo fala assim, pô, o árbitro tinha que ser igual jogador de futebol, ter toda aquela infraestrutura, que a gente sabe que não tem, né? Muito por conta própria, alguma coisa ou outra, um espaço lá que você tinha para treinar, mas você, com outras atividades, várias atividades, né? Sim. Escolinha, tudo isso, e a cobrança é muito grande para um árbitro de futebol. E você, na sua estreia frustrada do Maracanã, não rolou.
Mas como é que foi a sua estreia? Tô olhando naquela câmera, porque eu sei que foi um momento marcante no Engenhão, Campeonato Carioca, Que isso, profissional, jogo do Botafogo, cara. Botafogo e o Poçante Cardoso Moreira. Eis que Bruno Mitidieri, o árbitro do jogo, expulsa um jogador com menos de 1 minuto de partida. Ixi, Pois é. nossa. Porra, essa, Essa Mário, história porra. aí o Mário foi buscar, hein? Essa aí, cara, tem que ter personalidade, porque Não é? eu tinha lá meus 27 anos por ali, tava estreando no profissional da Série A, né? Já tinha feito quarto árbitro, mas com o árbitro principal foi a primeira vez. Então, foi o lance que o Botafogo, o Cardoso Moreira, no lance de ataque, perdeu a bola no ataque, o Botafogo roubou a bola, meteu um lançamento rápido, eu parti em velocidade em direção ao lance, e aí o zagueiro do Cardoso Moreira, chamado Pandora, no qual eu me relaciono até hoje, muito legal isso também, depois eu vou contar essa história, ele deu um carrinho frontal no atacante do Botafogo, no Fábio. Ele foi imprudente, cara. Foi força excessiva, nem prudente é cartão amarelo. E aí, só que tem um parênteses antes disso, porque na semana do jogo, quando eu fui escalado, o presidente da comissão de arbitragem, o Jorge Rabelo, que acho que ele tá até hoje, ele virou pra mim e falou assim: Bruno, você é um excelente árbitro, você tem total potencial de crescimento. Você tem pecado na parte disciplinar. Então foca nisso na partida. Começo do jogo, menos de um minuto, a cacetada dessa, veio a fala dele na minha cabeça, assim, ó. Aí eu apitei, lance na minha cabeça, eu fotografei o lance todo, fui andando em direção ao lance pensando, né? Aqueles segundos que você tem que pensar rápido. Aí eu cumpri aquele protocolo, tiro o atleta do bolo, afasta todo mundo, destaca ele pra galera poder ver quem é, vá pro cartão vermelho. Nossa. Aí o Engenhão explodiu, né? 3.500 pessoas no Engenhão. Aí cresci, né? E aí depois, na narração, era o Rob Porto que tava narrando. E foi bem aplicado mesmo, depois de revendo... Foi super elogiado. Naquela época não tinha VAR, né? Não tinha Não VAR. tinha VAR, não tinha VAR. Saudoso Vitorino Schermon nas reportagens. Exato, né? Rob isso, Porto. isso. Ali era a equipe Sport TV, né? Ele era da época Sport TV Premier. Premiere, isso aí, exatamente. E aí, ele na narração falando que a expulsão foi correta, que o zagueiro nem suou a camisa, tal. Então, foi um lance que marcou muito, assim, a minha vida ali. Só que depois ali, acabou minha vida profissional. Dali parou, Cara, mas a pessoa acha que foi por causa do lance. E não foi, realmente não foi. Porque quem estava assistindo meu jogo, inclusive, para fazer aquele relatório, era o Jorge Rabelo, presidente da comissão. E no relatório que a gente tem acesso pós-jogo, me elogiou pra caramba, sabe? Só que depois eu não tive mais oportunidade como árbitro principal. Aí eu não sei quais foram as questões dele, mas continua me escalando como árbitro da segunda divisão do Campeonato Carioca e me botando como quarto árbitro da Série A, né? Mas depois isso foi em 2008, mais ou menos, 2007, 2008, e eu fui com a minha carreira até 2010, que aí foi quando eu abri a Fisiomaster, né? Que aí minha filha tinha nascido em abril, a Fisiomaster a gente inaugurou em novembro, né? E aí meu pai me ajudou nesse processo inicial, fez um investimento inicial, que aí eu me senti responsável em dar um retorno para ele. E aí, como eu não estava também no momento de crescimento dentro da arbitragem, até porque eu já estava com 30 anos, e naquela época, quem tinha 30 anos não podia mais ir para o quadro nacional da CBF. Aí eu falei, pô, eu não consigo mais alcançar o quadro nacional, só vou ficar em âmbito regional. Meu pai fez um investimento, agora eu tenho que dar um retorno para ele, eu vou sair. Aí você chamou seu pai, sua mãe, sua irmã. Exatamente, eu ia falar isso agora, exatamente. Você tá de brincadeira, né, Bruno? Tô muito previsível, tá vendo? Mas é isso aí, que aí é a segunda tomada de decisão também importante na minha vida profissional. Assim. E deixa eu te fazer uma pergunta. O árbitro ganha cachê por jogo? É mais ou menos assim? E acredito que na segunda divisão é um pouquinho menor, inclusive, né? Na minha época, eu não sei como é que tá hoje, mas na minha época, o árbitro recebia por jogo, o árbitro tinha um valor X, o árbitro assistente metade, e o quarto árbitro metade do assistente. Entendeu? Era assim que funcionava, a gente recebia por jogo. Isso independente de público, independente de jogo, de nada, de né? público. Aí, assim, Valor no fixo. Campeonato Carioca, clássico era uma taxa maior, grande contra pequeno, outra taxa um pouquinho menor, e pequeno com pequeno, uma taxa Isso menor. também ainda. pesa, né? Você não tinha ali um orçamento fixo, né? Dependia Não. de quantos jogos você ia ser escalado, se ia ser Acaba primeira divisão, virando segunda. político o negócio, né? Se você não foi se você não é bem relacionado. Relacionamento. Assim, eu era até, ao longo do mês, eu sempre botei a taxa da arbitragem como um extra para o meu rendimento mensal. Né? Não fazia disso um meio de vida, embora muitos fazem. Pois é. Muitos fazem, e aí, infelizmente, alguns se perdem, né? Indo para um mundo aí que a gente não tem como provar, mas a gente sabe que existe, né? Começa a se corromper, né? Então, Isso é muito ruim. isso é muito ruim.
Porque faz disso um meio de vida, né? Pois é. E aí você, nessa época, já dava personal trainer, né? Já estava como personal trainer também. E aí, quando eu estava já próximo de inaugurar a Physiomaster, a minha cartela de cliente era muito grande, assim, sabe? Então, graças a Deus, assim. Então, eu trabalhava, até falo isso para meus profissionais, assim. Tive uma época da minha vida que eu trabalhava de 6 da manhã até 11 da noite. De segunda a sexta, assim, sabe? Dureza. Mas desgastante, mas quando é aquele negócio, você faz uma coisa que você é apaixonado, você está motivado, né? Sim. Motivação é necessidade e paixão. E são fases da vida também, né? Que você tem que trabalhar muito, todo mundo passa por uma fase dessa. Sem dúvida, então. E aí, a motivação, ela vem da necessidade ou paixão, né? Sim. Eu sou um apaixonado pela minha profissão. Né? Quando a necessidade encontra a paixão... Aí... Exatamente, explode. Explode. Né? É isso aí. Muito legal. E aí a Physiomaster tem 20 anos, né? Você é sócio proprietário, mas você não está desde o início, você está há uns 15 anos lá, né? Exato. E aí como é que foi esse início, essa relação? É muito família, né, cara? Eu vejo que você, nas suas redes sociais, tem muito você, sua esposa, seus filhos, tanto no esporte, né? Mas também no trabalho, né? Sem dúvida. Esse apoio. A história da Physiomaster começou em 2005, só com uma salinha de fisioterapia na Gavião Peixoto ali, com o Léo e a Natália. O Léo é meu sócio, a Natália, a esposa dele. E aí ficaram 5 anos ali. E aí em 2010 ele me chamou, ele viu uma oportunidade ali numa casa na Miguel Couto. E aí ele me chamou para trazer a parte de educação física. E aí eu topei na hora, assim. Conversei com meus pais, né, antes, que eu não tinha verba para poder investir. Eu, Bruno, pessoa física. Aí meu pai comprou a ideia, viu ali, ele enxergou um potencial de crescimento também, né? E aí começamos em 2010, eu e ele, né? Era um estúdio que tinha uma sala de pilates e um estúdiozinho de personal para 4 alunos, né? E o pilates também era para 4 alunos. E aí assim a gente ficou durante 3 anos. Aí em 2013, o Giovanni, vocês conhecem? Conheço. Uhum. Ele entrou na sociedade também. E aí foi quando a gente resolveu expandir o nosso espaço. A gente era uma casa alugada, que é até hoje, mas que a gente quadruplicou o tamanho da casa. A gente construiu um segundo andar, construiu uma piscina que não tinha. Eu lembro, já fui lá. Impressionante, cara. Vocês aproveitaram ali 110% do terreno. Pois é, cara. E aí a gente, na época, quando pensou em aumentar, a gente já estava lotado, assim, já estava em torno de 150 alunos ali, naquela unidade pequena que a gente tinha. E a gente falou, cara, se a gente potencializou isso aqui, a gente estruturou isso, fez conta, dá para quadriplicar, vamos pensar em 450 alunos aí, 500 alunos, para a gente poder suprir essa grandeza que a gente está tentando fazer, né? Gerou a demanda, agora cumpre. Né? Pois é, então. E aí, cara, foi sucesso, assim, porque esse modelo de estúdio, eu trabalhei em 2005 até 2013, mais ou menos, 2014, numa academia em Maria Paula, que ficava lá de 6 da manhã até meio-dia. E aí lá era uma academia convencional que a proprietária na época, a Fabiana, ela quis mudar para estúdio. Era uma coisa nova, não tinha em Niterói. Acho que só... Como é que é o nome dele que tá morando em Portugal? Que tinha ali na... Felipe, isso aí. O Felipe foi o precursor aqui no Niterói dessa proposta de estúdio, né? Foi. E aí ele tinha uma salinha aqui em Caraí e a Fabiana fez isso lá em Maria Paula. Só que, pô, a academia lá, outro bairro e tal, deu uma afundada, assim, sabe? Perdeu muito aluno, até se reerguer, mas eu aprendi a trabalhar com o estúdio ali, conheci essa metodologia ali. E eu levei isso para Physiomaster, né? Então, e aí explodiu. Porque foi num bairro ali de um poder aquisitivo maior, a gente podia cobrar um pouco mais pela qualidade do serviço. E aí foi dando super certo. E o principal na Physiomaster que faz as coisas darem certo é a gente ter esse relacionamento com o cliente, assim, sabe? Tanto é que a nossa missão lá é transformar vidas através do relacionamento. A pessoa entra procurando atividade física, mas ela chega lá, ela vai ter um relacionamento, vai ter um social tão bom que ela passa aí pelo social do que mais pelo exercício. Mas é isso, acho que isso é que prende as pessoas na academia, né? Esse lado social. Tem muita gente que vai para academia pela parte psicológica mesmo, de estar se relacionando. E aí acaba até fazendo exercício, né? Exato, é isso, mas é justamente isso, assim. E aí a consequência do que os exercícios levam é por conta do relacional que a gente vai criando ali no nosso espaço. É um ambiente muito agradável para treinar. Assim, pelo que eu tô vendo, quando nasceu a Physiomaster, né, ou quando você entrou, tinha uma concorrência enorme de academias, né? Eu lembro que teve uma época, eu não me lembro exatamente o período, mas que eram muitas academias, muitas fecharam. Eu conversando ali com o Roberto Rincão lá do Todo Esporte, né, aquele jornal que tem. É, isso aí. Ele me relatou, cara, que entre Niterói e São Gonçalo, que é onde ele atuava,
eram mais de 250 academias, cara, 200 e poucas academias, se não me engano. Ele me passou um número que eu falei, cara, não é possível que tenha isso tudo. Cara, é um absurdo. Obviamente, academia pequena até as grandes. Ele tinha esse senso, né? E vocês conseguiram, né? Se sobressair. Qual foi aí o segredo aí para vocês poderem dar esse pulo para frente? Pois é, então. O grande segredo, assim, são duas frentes importantes ali. Uma, já falei que é um ambiente, você criar um ambiente agradável que motive a pessoa a sair de casa para ir treinar. Que geralmente fazer musculação, fazer um pilates é uma coisa que não é muito agradável para as pessoas de uma maneira geral, o exercício em si. Então, se você cria um ambiente que favorece a pessoa a sair de casa, isso já é um ponto super positivo. E o outro é uma gestão organizada, né? Que a gente veio aprendendo com o tempo e está aprendendo até hoje, né? A gente nunca está excelente, está sempre buscando a excelência, né? Sim. Então, a gente hoje está muito melhor do que era, tanto é que a gente está crescendo cada vez mais, graças a Deus, né? E a gente está se estruturando para isso, né? Então, o grande segredo que as academias nos anos... na metade dos anos 2000, agora de 2005 para frente, né? As academias de bairro deram uma caída dos anos 2000 para cá. Então, até um certo momento, que agora estão voltando, né? Sim, sim. Mas as academias de bairro perderam muito espaço para as grandes redes na época, né? Veio o Smart Fit, Low Cost, veio... Pode falar? Sim, pode. O Smart Fit, Bodytech, tinha aquela segunda onda da Bodytech também, a Fórmula, né? Foram tomando conta de Niterói. E as academias de bairro foram perdendo espaço, né? Ou por uma gestão que não estava sendo bem feita... Enfim, e aí a gente... O investimento da academia é alto, né? Então, se você não tem capital, uma pessoa para injetar, né, recurso ali para que você faça uma estrutura que as pessoas tenham essa percepção de coisa boa, a academia de bairro ela acaba ficando muito pequenininha perto das grandes, né? Qualidade de equipamento, isso tudo. Manutenção também. Então, mas se você faz uma organização, se você faz um caixa, todo mês você consegue fazer uma retirada e você consegue ir botando dinheiro ali para você investir depois, você se organiza. A gente hoje não tem dívida nenhuma, assim, sabe? Que bom, cara. A gente hoje tem o nosso dinheiro que a gente vem investindo mês a mês, né? Desde o comecinho, né? Mesmo que seja R$500 que fosse lá atrás, a gente ia botando no caixa ali, tirava a nossa parte, ia botando no caixa, e até que vamos comprar algum equipamento, comprar uma esteira. Pegava dali e bancava, entendeu? E detalhe, passou por um momento que todos passaram e tiveram dificuldade, que foi a pandemia, Covid-19. A academia, então, fechou total, né? Como é que foi esse momento aí para tentar reerguer, para tentar manter de alguma forma? Eu sei que você também tem uma equipe de corrida, né? De fazer, de repente, funcional na praia, treinar com máscara. Foi um momento muito delicado, né, cara? Foi, porque ali naquele ano a gente perdeu aproximadamente 50% do público ali, né? Nossa. Foi um baque grande, que assim como nós, todo mundo teve que se reinventar, né? O online, podcast hoje não seria podcast se não fosse a pandemia, muito provavelmente, né? Sim. Então, a gente começou a fazer o que todo mundo fazia na época, aula online, né? No Instagram, né? Live no Instagram, a gente fazia para manter o público ali conectado, conectado, assim. Deu certo, mas foi difícil. Tanto é que na época, como a renda caiu pra caramba pra gente, proprietário também, aí que eu falo uma palavra que eu levo muito pra mim, que é humildade, assim, né? Você tem que saber ser humilde na vida inteira. Então, você retroceder não tem nenhum problema. Então, naquele momento, por exemplo, eu precisava de mais dinheiro dentro de casa, né? As contas não paravam de chegar. Inventei uma aula na praia de São Francisco para criança. E aí as crianças precisavam sair de casa naquele momento, né? Os pais estavam doidos para tirar as crianças de dentro de casa. Fui para São Francisco, dar aula em São Francisco na praia também. Dava aula de noite, dava aula de dia, dava aula de tarde. E assim foi. E aí eu consegui complementar um pouco a minha renda por conta disso. E a academia perdeu 50% dos clientes. E aí logo depois, acho que foi dia 20/7 de 2020, a academia reabriu aqui em Niterói, né? E aí a gente reabriu com toda aquela margem de segurança, protocolo, né? Uhum. Inclusive o Bom Dia Rio foi lá na academia logo no primeiro dia. A gente fez uma chamada ao vivo, a gente fez uma entrada ao vivo, foi bem bacana também. Legal. E aí a gente veio... E aí, depois pandemia,
a academia deu um boom. Deu um boom, No esporte como um todo, deu um boom depois. Acho que as pessoas começaram a perceber da importância de fazer exercício para a saúde. Todo Porque mundo muito reprimido, né? Não podia fazer todo mundo nada dentro de casa. Não, e da importância da saúde, porque foi mais do que divulgado que aquelas pessoas que eram mais saudáveis, Exato. né, se pegassem um Covid, poderiam enfrentar de outra forma. No seu caso, que pegou Covid por ser um cara ativo esportista, acredito até que a recuperação foi mais Cara, eu acelerada. só tive perda do paladar, mais nada. Mais nada. Eu não me lembro nem ter tido febre, assim. Eu tava até com o Marcinho na época. Eu perdi o paladar e os cabelos. Mas é isso, cara. E aí todo mundo começou a ter essa consciência de que atividade física é crucial para a saúde, assim, né? A importância, e a Covid mostrou isso, Foi. que você sendo mais saudável, a chance de você ter uma situação mais grave por conta da Covid ou outras doenças diminui muito, né? É uma coisa que você falou, que dos fundamentos ali da Fisiomaster é essa questão da comunidade. A gente vem falando muito aqui de muita gente que tem dificuldade de começar a fazer atividade física, justamente porque não gosta de ir para uma academia, Sim. não tem paciência, não consegue criar rotina. E a gente sempre incentiva, vários entrevistados nossos aqui falaram que o que faz manter a atividade é justamente a comunidade que é formada, né? Nas assessorias esportivas, que você vai para encontrar pessoas. Sim, E aí claro. treina também, acaba treinando, né? Por Isso fica consequência, muito mais treina. fácil. Então, assim, queria que você, com essa experiência toda que você tem nisso, desse dica para essas pessoas que não conseguem começar a criar uma rotina para fazer atividade. Pois é, assim, eu acho que os pequenos passos são os maiores passos para você começar, assim, sabe, uma rotina de exercício. Começa com um pouquinho. Quem não tem, por exemplo, grana para ir para uma academia, depende dela para sair para a rua, né? Para caminhar, por exemplo, que seja, ou vai para uma praça fazer algum tipo de exercício. Caminha, sai de casa, vai 10, 15 minutinhos e volta. O poder do hábito ali, você gerar esse hábito, né? Começa pouquinho, Exatamente, cara. faz 10, 15 minutinhos, volta. No outro dia, repete. Faz uma semaninha assim. Você vai vendo, começando a ver benefício agudo daquele estímulo inicial. Tô melhor, tô mais disposto, meu sono tá dormindo um pouco. Eu tô dormindo um pouco melhor. Aí começa a aumentar o tempo. A pessoa, com o resultado, ela começa a criar tempo para ela. Eu costumo falar o seguinte, a primeira parte do corpo que você precisa adaptar para começar o exercício é a Na cabeça. cabeça. Então, assim, começa devagar, porque é uma atividade nova. Toda vez que você começa uma atividade nova e você começa de forma progressiva, por exemplo, quer começar a correr? Começa uma vez por semana, que seja. Deixa aquilo ali ficar com gostinho do quero mais, né? E aí, com uma vez por semana, você vai aquilo ali durante um mês, 2 meses. Aí você introduz a segunda vez, vai ser muito mais fácil. Porque uma vez por semana você cria uma expectativa para aquele evento e você acaba querendo ir de verdade. E aí a segunda, quando você começa a correr pela segunda vez por semana, a coisa se torna muito mais fácil. E ao contrário do que eu tô falando, o cara que vou começar a correr, aí começa 3, 4 vezes por semana. Cara, esse cara tem vida curta. Ele não está adaptado ainda para aquela atividade. Aquilo não vai se tornar prazeroso e a tendência é que ele realmente queime a largada, como a gente fala, né? Sem dúvida. O que a gente vê muito também, as pessoas falam, vou começar a correr, fazer alguma coisa. Aí vai no primeiro dia, já quer fazer muito. Chega no dia seguinte, destruído, acabado, acabou. Não volta nunca mais. Pois é. Né? Cria uma repulsa ali daquela atividade física ali que a dor gera desconforto, né? Então, Sim. E uma outra coisa, só completando, o exercício, né? Porque o prazer do exercício, ele não está na intensidade, ele está na quantidade. Então, por exemplo, se você não está habituado, se você andar 1 hora, para a sua cabeça vai ser melhor do que correr 5 minutos a toda velocidade. sim. É muito mais prazeroso você correr devagarinho durante um tempo maior do que fazer a intensidade durante um tempo menor. Embora todos nós saibamos que o que faz melhorar são os 5 minutos com a intensidade maior, mas isso fica lá para frente. O problema é que você tem que primeiro criar o hábito Sim. de começar a fazer o esporte. E a intensidade é proporcional ao condicionamento de cada um, né? Sim, então, sim. o forte para você. Então, esse é diferente outro do meu, problema, né? Aí, vamos correr nós dois. Aí, para mim, o meu forte é fraco para você e o seu fraco é forte para mim. E aí a coisa acaba não funcionando. E normalmente o cara que tenta correr no ritmo mais forte acaba não gostando, né, do esporte. sensação. E aí só vai um e o outro fica. É mais ou menos isso. E aí vem o lance da comunidade, que aí você, com mais Sim, gente envolvida, isso. né? Você consegue casar ali um pouco o ritmo de cada um, no caso da corrida, né? E para tudo, né? Identificar um que tem né, mais ou menos o ritmo do outro, né? E além disso, além de ritmo, é você juntar pessoas, né? Você tem Lá na clube de academia, corrida lá na academia? Como é que vocês fazem lá? a gente tem a nossa assessoria lá de corrida, Uhum. que começou
em 2017 como um grupo de amigos, assim. Eu era o que corria lá na academia. Tá. Eu quando comecei na arbitragem, eu não gostava de correr. Eu corro desde 2002. Mas eu não gostava de correr. Eu era forte. Eu gostava de musculação, marombado, né? Aí a arbitragem me fez ir para esse mundo da corrida. E aí na Physiomaster, como eu já estava correndo sempre e tal, os alunos e os professores não tinham muito esse hábito de corrida, né? A corrida é um esporte novo, né? É um esporte antigo, mas popularmente falando é um esporte novo, né? Tá crescendo muito, né? Sim. Então eu chamava quem eu via que gostava mais, aluno, criava esse laço de amizade no dia a dia da aula. O aluno tinha um perfil de corrida, gostava, treinava na esteira comigo lá, vamos correr, vamos. E assim foi, era eu e mais um, eu e mais dois, eu e mais três, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Meu sócio começou a correr na época, o Léo, o Giovanni também começou a correr. E aí depois a gente viu uma oportunidade de negócio. Falei, pô, cara, vamos deixar de ser somente o social e vamos fazer mais um serviço para a academia, mais uma receita que entra, né? E aí e assim nasceu a equipe de corrida. E eu não sei se Karen e Armando vão lembrar, mas o meu trabalho de pesquisa foi que em 2022 a sua equipe de corrida foi a maior da Maratona de Niterói. Verdade. Exatamente. Foi? Eu vi que você tem uma postagem legal disso, falando dessa parada aí, eu achei legal. Cara, eu hoje, inclusive, eu tava na academia, fui fazer uma avaliação física lá, aí tem uma estante com os troféus, né? Eu tava vendo os troféus da Maratona de Niterói e da Meia de Niterói. Na hora eu pensei assim, acho que eu vou levar e botar na mesa aqui. Podia ter trazido. Trazido, cara. Aí depois eu entrei na avaliação, entre outras coisas, esqueci, cara. Deixa eu fazer uma pausa, Power, rapidinho, pra gente se hidratar. Por quê? Vamos aproveitar. É hora, né, de repor as energias, fazer um tintim. Eu isotônico oficial da Maratona de Niterói, da Libertadores também, né, de futebol. Powerade tem fontes de vitamina, sódio, potássio, adoçantes naturais com menos de 80 calorias para você equilibrar o corpo e a mente. Você fica à vontade para experimentar também. Tem o sabor maçã verde, que é a edição limitada do Powerade Sour. Esse aqui também é bom, cara. Eu gosto desse aqui, que Muito é um bom. mix de frutas. É Muito o bom azulzinho, esse. que foi o que eu tomei na Vascorrida. Sei que você é vascaíno, né? Saudações. Como é que era, cara? Você, na época que você era árbitro, tinha que meio que não postar nada com a camisa de time, porque tem muito dessa questão de esse cara que vai beneficiar, não vai prejudicar, apesar de ser profissional, porque ninguém é filho de chocadeira, todo mundo tem um time, né? É igual comentarista, jornalista, eu lá na rádio, na Band News, eu falo que eu sou Vasco, mas eu sou profissional. Eu acredito que pro árbitro também, mas tem uma pressão muito externa, o torcedor às vezes é muito passional, né? Muito. E naquela época, então, que não tinha muita rede social, facilitava pro árbitro ele até ir, assim, né? Pra arquibancada, né? Ir para um bar, de repente ver um jogo com os amigos e tal. Hoje em dia é impossível, né? Mas quando a gente preenche um cadastro lá na federação, tem lá uma lacuna que é Clube de Coração. Aí você Tem que pode escrever. escreve, pode falar a verdade ou não. Eu falava a verdade, falava que era Vasco. E eu, durante o meu período de arbitragem, duas coisas que eu parei de ir foi a jogo de futebol e parei de jogar futebol. Eu gosto de ser goleiro, então, para não me machucar, eu tinha que também, abdicar do jogo. Se tivesse né? que escalar você para apitar um jogo do Vasco, provavelmente você não seria escolhido, né? Então, mas quando eu apitei o jogo do Botafogo, né, era sorteio, acho que hoje em dia ainda é sorteio, eu entrei pro sorteio do jogo Vasco e América em São Januário. Aí eu perdi o sorteio, aí entrei pro jogo do Botafogo. Senão eu ia apitar um Vasco e América com o Edmundo em campo, final de carreira. Legal. Agora me diga uma coisa, você falou que gostava de ser goleiro de futebol, mas você chegou a ser convocado para a seleção, acho que carioca, de handball, cara? Cara. Mas Você já você- passou por tudo, né? Já. Me conta essa história, mas você acabou não indo. Então, essa aí é uma frustração que eu carrego comigo até hoje, conto essa história direto, assim. Inclusive, como eu sou professor de escola, e sou treinador, né, lá do futsal e do basquete feminino na escola do São Vicente, eu conto muito essa história para as minhas atletas, né? E aí, eu era atleta de handball do Centro Educacional de Niterói. Eu também, né? Então, Tanto que ele conhece o meu cunhado, já foi seu professor. Carlinhos, isso aí. E aí eu tenho dois professores lá do Centro Educacional que eles são fonte de inspiração e foram pessoas importantes para eu virar professor. Eu já até falei isso para eles, assim, né, algumas vezes. Que é o Brasil, Luiz Antônio Brasil, e o Ronaldo Goldoni. Goldoni, cara. Pois é, eles foram muito importantes, assim, na minha escolha pela profissão. Eu via eles dando aula, eu falava, cara, eu me lembro até hoje um flash na minha cabeça, eu sentado no corredor da escola, olhando a aula deles, assim, eu falei, um dia eu vou ser assim, pensando comigo, assim, né?
E aí eu era goleiro da escola. E aí uma vez me chamaram pra seleção carioca. Aí meu pai na época falou, não, você não vai fazer nada na seleção carioca de handebol, você vai estudar. Quero você focado nos estudos. E aí me brecou de ir pra seleção carioca de handebol. Não tive essa oportunidade, né? Quer ter que viajar, aí você ia perder aula? Mais ou menos. Porque ia ter que treinar mais, né? Mais dias treinando, além da escola, tinha a seleção carioca. Então eu falei, cara, você tem que focar nos estudos, não quero você ali, entendeu? Minha filha agora foi convocada pra seleção carioca de basquete feminino. Deixei ir. Você treina a sua filha também no basquete? Treino. Ele tá em todas, cara. Treino de Caramba, basquete, goleiro de handebol, árbitro de Ainda bem futebol. que ele não fez triatlon, né, cara? Mas tá na cabeça, tá na cabeça. Mas olha só, deixa eu aproveitar o gancho, porque eu vejo que você corre, Joga nada, basquete. mas pedalar, eu não sei se você... Né? Nadar, só uma vez que você Porque- ligar a cara, porque que não me foi a Karen desafiou, que me te tirou da desafiou? zona da... Eu vi isso, que Karen te desafiou. Você, a primeira vez que foi nadar no mar, foi por causa da Karen? Foi. A primeira vez foi ela. Empurrou dentro d'água. Foi ela que me desafiou, cara. Assim, eu falei, Ah. isso, cara, não sei nem nadar direito, vai botar pra nadar no mar, cara. Treina? Falei, tá bom, então vamos treinar. Me desafiou, me tirou da zona de conforto. Eu gosto disso, assim, né? E se esse cara aqui te desafiar pra começar a pedalar? Porque tem Triatlo, desafiar no Marcelo triatlo. Esporte, cara. Tem que ir Não é? lá, tem que dar uma pedalada também, Não cara. é? Pedalar é bom. E o triatlon? Quando é que você vai estrear no triatlon? Vamos lá, deixa eu te desafiar aqui então agora, ao vivo. Ué, só me falar assim, qual é a próxima? Próxima também não, né? Não, A próxima é olha muito só, próxima. Dá um tempo. Ano que vem, né? Ano que Então, vem. Ó, uma boa... é porque agora já não dá mais tempo, porque não tem mais inscrição. Mas eu acho que um bom desafio para um projeto de um ano é você fazer um 70.3. Mas esse é o short? Não, esse É o meio Ironman. É, o meio Ironman. É o 1.800 metros nadando, né? Pedala 90 quilômetros e corre 21. Tranquilo, não tem nada demais. Não, é tranquilo desde Quando que você treina... se se você fizer numa de completar, é tranquilo, dá para fazer. Ainda mais você que já correu meia maratona, já correu maratona também. Corri. Então, vai fazer com o pé nas costas. É só uma questão de Treino. 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 É treinar Tudo é e treino. Disponibilidade conciliar pra os treinar. três. isso é. Exatamente. Disponibilidade. Tempo. É porque quando a gente faz, a gente quer fazer sempre o melhor, né? Isso é que é o problema. E aí, realmente, a coisa complica. E aqui, esse dia da prova lá da Swim Run, né? Swim Run da prova de Búzios. E aí eu falei assim, cara, tem que começar a nadar no mar. Começar a nadar e nadar no mar também, né? Aí chamei a Nancy, né? Nancy. Falei, Nancy, olha só, me ajuda. O cara me desafiou e agora eu tenho que começar a nadar. Me bota pra nadar aí. Ela começou lá no meu prédio, na piscina. Aí que eu falo, é disciplina, né? Disciplina. Você tá focado, você cria tempo. Eu saía da academia às 11 horas da manhã, tinha um espaço de 1 hora e pouco, ia pro mar lá na Boa Viagem, ia treinar com ela, ia de bicicleta. E aí, minha vida é toda de bicicleta também. Sim. E aí teve um dia no treinamento, tava um tempo nublado, mar de ressaca. Aí lá na Boa Viagem não tem onda que quebra, né? Mas é aquele mar ondulado, né? Sim. Meio frio. Eu falei, Nancy, esse mar vai me levar embora se eu entrar aí. Ela, não, pode entrar. Eu falei, pode entrar. Quem que me tira ela de dentro se acontecer alguma coisa? Confio em você, pode ir, você tá bem, vai. Depois que eu entrei nesse mar grande, pra mim grande, né? Assim, pô, aquelas ondas, você nadar, ela me ensinou, né? Você tem que olhar um ponto fixo na terra pra você manter a sua direção, né? Isso. Cadê que eu via? A onda toda hora, assim, ó, me perdia toda hora, nadava pra um lado, nadava pro outro, mas consegui sair. E aí depois desse dia eu falei assim, vou conseguir fazer a prova. E aí tinha o Rodolfo, que foi a minha dupla, né? Era uma dupla masculina, que o cara também é fera na piscina, ele corre bem. E aí ele também me ajudou bastante, dando dicas, né? E aí a gente enfrentou essa prova daí, que foi muito bacana, uma experiência que eu conto também direto. Adorei ter O participado. swimrun é muito legal. Muito né? legal. Você corre você nada de tênis, Nada né? de tênis e tem que correr levando equipamento da natação, né? Pois é, então. Palmar e pro boy. Então tá desafiado aí pra Paraty ano que vem. Pô, vambora, cara. Eu Ainda adoro. tem. eu A adoro. prova de Paraty. é lindo, né? Não, Cara, a de lá você não tem noção. Você não tem noção, Bruno. Você não tem noção, É. cara. Se você gostou da prova de Búzios, cara, Paraty é mágico, cara. Primeiro que a mágico. prova larga de dentro de um barco e chega de dentro do barco, né? Eu vi. Então tudo acontece lá dentro. E o lugar é paradisíaco. Pois é, então. Paradisíaco. É O muito Marralo legal. tá muito em cima agora em Camboinhas, né? Mas tá aí também mais Eu uma gosto de prova desafio, cara. no mar, desafio. Tudo que negócio- você gosta, né? De desafio. Ô, Armando, vamos desafiar ou o Bruno ou quem tá nos assistindo. Se quiser começar no triatlon, você estava na competição Rei e Rainha do Mar recentemente, você fez 10 quilômetros na 10 Praia Vermelha até o Leblon. Você estava com uma roupa maneira que tem lá também na Barcelos Esportes. Explica Com pra gente certeza. os equipamentos de natação, Brunão. de bike, tem tudo lá. Quando quiser começar a nadar, lá na loja temos tudo para natação também, inclusive bicicletas. Mas da natação a gente tem todo equipamento, inclusive a gente tem o maior acervo de roupa de neoprene daqui do Rio de Janeiro, tá? É físico.
Então, quem chega lá, sai vestido. É importante falar também que a roupa de neoprene para natação É ela é diferente da de diferente, surf, exatamente. diferente da de mergulho. Exatamente. São estilos diferentes. A de natação você flutua, você desliza, Exatamente. não enche de água dentro, bem diferente. E E ela é aí, toda coloca o QR Code na tela aí, Will, pra gente falar um pouco mais da Barcelos Esporte, porque quem quiser, né, pegar mais informações, tem lá nas redes sociais, tem no site e tem o Armando aqui com a certeza. Karen também para dar aquela dica. Lembrando as lojas, Icaraí Então, e Joaquim Ipanema. Távora, 33, ao lado da Fisiomaster. Aí. Isso. Bem colado mesmo. A gente só tem um Coladinho. hotel Muro com nos muro, separando, quase muro com muro. E tem na Rainha Elizabeth 440, Ipanema, tá bom? Chegando lá, já sai equipado. E depois, se quiser dar um pulo na academia, já faz o pacote completo. Exatamente. É isso? Já começa treinando lá. Treinamento de força já faz lá na academia. Muito bom. Tem yoga também, alongamento, já faz todo Tem o pacote piscina lá. também, Tem né? piscina para poder nadar lá também. Tem aula de alongamento lá? Tem. Boa. Tem aula- Agora, Fisiomaster, tem fisioterapia? Começou com fisioterapia? Por que tem esse nome aí, o histórico da academia? Então, porque na verdade, assim, o Master vem até daquela academia Master, porque o Léo e o Giovanni, eles alugavam a piscina da Master. Então, quando o Léo abriu com a Natália o estúdio de fisioterapia, na Gavião Peixoto, só tinha fisioterapia. E o Master a Master era um nome forte na época, assim, no mercado, né? Então, ele acabou que juntou o físio da fisioterapia com o Master, que ele era referência lá com o Giovanni na piscina, virou Fisiomaster, né? Ele não tinha nada de atividade física, né? Era só pilates e fisioterapia, parte de reabilitação, né? E aí, o nome, ele ficou. Em 2010, quando a gente entrou, levando a parte de educação física, a gente até pensou em trocar o nome, assim. Mas já tinha meio que um nome já Formado. e tal, consolidado, a gente deixou, né? O seu público lá hoje tem muito. Qual a faixa etária mais idosos? Pois é, então isso depende muito da unidade, né? Mas a gente hoje atende todo o público, assim. Inclusive, estava vendo um corte com quem foi que veio aqui que falou sobre criança, atividade física para Eric. criança. Foi o Eric. Eric. Foi o Eric. É. Foi o Eric, então. A gente tem um público lá bacana de criança, além da natação infantil que a gente tem, né? Mas para fazer a parte de força, entendeu? Isso daí foi uma coisa que a gente comentou e vale a pena você falar também a respeito. Que existe ainda, né, aquele mito de que criança não pode fazer musculação, né? E você agora está dizendo que vocês têm lá. Temos. Né? Então, assim, puder explicar para essas mães todas, né, que têm esse medo, como é que deve ser orientado isso? Então, é muito comum as mães chegarem para mim e perguntar: Bruno, meu filho pode fazer musculação? Eu falei: claro que pode. Assim, e eu tenho uma linha de trabalho com a criançada lá, eu tenho crianças de 9 para cima, assim, né? Geralmente que chega lá. Uma linha de trabalho que, no início, principalmente, que criança não tem muita força e controle motor, principalmente de abdômen, né? Um corpo muito mole, né? Então, eu trabalho muito a parte... Consciência corporal praticamente nenhuma. Tem umas até que tem, mas de uma maneira geral eles não têm. E aí, como já é um trabalho mais específico, a criança tem que estar querendo muito, primeira coisa, né? Não adianta o pai querer, senão a criança não vai durar nada lá. E se puder juntar a musculação com a atividade esportiva, né? Que isso faz com que a criança ela ganhe muito em relação à parte social e à parte motora, melhor ainda. E aí lá a gente começa com um treinamento muito com peso corporal, treinamento de fita, elástico, parte cardiorrespiratória, faz um circuito com eles. A gente não tem aula específica para eles, uma turma só deles. Eles treinam junto com adultos, com idosos, né? Mas a gente faz um treinamento personalizado para aquela faixa etária. E tá tendo muito resultado legal. Tem que ser assim. lúdico também, né? Tem que senão ser lúdico. Eles não conseguem ficar. O professor ele tem que ter uma habilidade de poder saber lidar com esse público, né? O professor de academia, principalmente, ele tem que saber passar por todas as idades, né? Saber se relacionar bem, saber falar, Verdade. o jeito de falar com cada idade, assim, né? E isso é uma grande habilidade que faz com que o profissional ele ganhe espaço no mercado, né? E assim, o profissional da academia, ele acaba vendendo muito essa imagem da empresa, né? Vocês têm algum tipo de treinamento para unificar esse tipo de comportamento dos profissionais? Porque às vezes você pega um cara num mau dia, trata mal uma pessoa e fala, aquela Fisiomaster é ruim, ou é muito boa porque tratou muito bem. Então, essa personificação da pessoa passando aquele serviço acaba levando muito a imagem da empresa. Isso, como é que vocês trabalham essa questão? Então, lá a gente vai, quando chega, por exemplo, o público infantil para fazer a parte de força, a gente vê quem tem mais perfil para aquilo, né? Então, lá na unidade de Jardim 1 da Miguel Couto, eu sou um cara que tem mais... Como eu já trabalho com criança há muito tempo, então eu absorvo mais esse público lá para mim. Mas, por exemplo, tem idoso, tem outros professores lá com idosos,
que tem, de repente, uma habilidade maior com o idoso, então a gente já direciona mais para eles. Entendi. Ou então, que como lá no Jardim 1 é com horário marcado, na Fisiomaster da Miguel Couto, naquele horário vão ter 3 professores. Chegou um idoso lá, ó, vai com o Thiago, que é melhor, ó, vai Entendi, com o Matheus, você que é melhor. direciona Já vou mais. direcionando, Entendi, entendeu? entendi. Já, Você dependendo falou do público infantil, deixa eu aproveitar o gancho, porque a gente está no mês das crianças, né? Outubro. certeza. E a campanha do Supermercado Real é um carrinho cheio de diversão. Nas 8 lojas do Real você consegue comprar, abastecer o seu estoque em casa, as prateleiras, né? Lojas em Caraí, São Francisco, Santa Rosa, Maria Paula, Pendotiba, Nubadu, Itacoatiara, Avenida Central, Itaipu. São as lojas do Supermercados Real. Tem aquele pãozinho francês maravilhoso. A Opa. criançada adora. Para os adultos, para quem gosta de tomar um vinhozinho também, tem a vinícola com rótulos mais diversificados da cidade. Supermercados Real, patrocinador master do 3A Pode Mais. Assim como o Real, que tem 8 lojas, vocês têm 4 unidades e uma foi lançada agora, 2025, em Santa Rosa. E eu conheço bem essa rua Américo Oberlander, tem ali a academia de piscina, né? Raia Livre, tem um campo de futebol. A minha filha estudou ali no antigo Colégio Lobinho, mas na época que ela nadava, tinha ali uma estrutura ali para academia, mas nunca vi ninguém malhando lá. Vocês aproveitaram essa oportunidade ali, fizeram uma parceria com a Raia Livre, foi isso? Pois é, então lá a história surgiu ano passado. Santa Rosa. Ali em Santa Rosa. O Walter, que é o proprietário ali da Raia Livre, um conhecido meu já de longa data, eu já jogava bola lá há muito tempo. Hoje em dia eu jogo um campeonato de paz lá no Abel também, que ele também joga. Então a gente já, desde 2018 que eu jogo lá, então a gente já passou a se conhecer melhor também. E aí ele montou esse espaço ali em cima. Para quem não conhece, tem um campo de futebol e acima do campo tem um espaço da musculação que ele criou. Só que ele montou isso tem uns 8 anos. Montadinho, tudo bonitinho, mas nunca abriu as portas. Aí ele, não sei o motivo, e aí ele virou para mim e falou assim: Bruno, queria que você pegasse isso aqui, você tem condição de pegar? Aí eu falei, cara, acho que sim. E aí conversei com os sócios, né, e vamos pegar, e tocamos o barco, inauguramos agora em janeiro, né? Dia 20 de É janeiro. uma piscina que tem lá? Lá tem piscina, mas não é da nossa gerência. A piscina é da Raia Livre, Da Raia Livre. Ah, tá. que o Walter toca lá, junto com o campo de futebol. Entendi. E a gente pegou o espaço ali em cima da academia. Lá não é uma proposta de estúdio, é igual a Fisiomaster Praia. Ok. Você pode ir em qualquer horário lá. Tem aulas coletivas, tem spinning, que na praia não tem até, né? Tem pilates, que todo Fisiomaster tem pilates também. Então, vem dando super certo agora. E aquela O área espaço tá cresceu, crescendo. né, cara? Ali de Santa Muito. Rosa, né? Tem um prédio novo ali também, estava em obra já há um tempão. Ali tem Grande, muito enorme. comércio ali. Eu morei ali em Santa Rosa, cara, eu gosto muito. Deixa eu trazer aqui mais um recadinho, porque Irmãs da Terra Loja é parceira aqui nossa também. Alimentação saudável, produtos naturais, suplementos, Marmita Fit, tem os doces, snacks, pudim. A gente degustou Nossa. já bastante aqui. Bom Vai demais. chegar para você também, tá? Ah, Hoje não garoto. deu tempo porque o Geraldo tava lá cheio de afazeres, cheio de entrega. Rapaz, recebi lá no meu aniversário também Marmita Fit, salmão. Cara, uma delícia e prático. Você bota no congelador. Você, se quiser, pode pedir por delivery. Tem loja no centro do Rio de Janeiro e também em Niterói, no Cambuinhas Mall, na região oceânica. Você tem que ir lá, cara, Irmãs da Terra. Chega lá, fala que, pô, tive lá no 3A Pode Mais. Com certeza, Carol, Luiz, Paola, essa galera vai te dar uma atenção especial. Vai com a família quando for pegar uma praia fim de semana. Vale muito a pena. Os dois aqui, recentemente, estiveram lá. Vamos lá. Né? Batemos um ponto lá. Bateram Muito Irei lá, legal. com certeza, para conhecer. Irmãs da Terra, muito legal. Karen, Bom, você teve uma passagem também pelo CREF, não teve? Pelo Conselho? Tive Cara, isso também. deve ser uma dor de cabeça. Pois é, então. Me chamaram para fazer parte da comissão aqui de Niterói em 2017, eu acho, se eu não me engano. E aí fiquei lá por dois triênios, mais ou menos, 2016 e 2019, até 2021, mais ou menos. E aí depois criaram a Câmara de Gestão do CREF, né? Que é uma câmara ali mais estratégica do CREF, né? Aí me chamaram para fazer parte da Câmara também de Gestão. Fiquei lá alguns anos também. Só que ali chegou num determinado momento que eu falei assim, cara, eu não estou sendo útil aqui dentro porque eu não estou conseguindo destinar meu tempo para aquilo. Então eu odeio ficar num lugar que eu não consigo ser útil, Ser não consigo produtivo, entregar, né? ser produtivo. Mas qual era a sua atuação lá? O que... Então, a gente ali criava a gente ali tinha o poder de instrumentalizar os profissionais de educação física, de criar situações para que eles possam se capacitar. Então, tinham cursos, tinham esses cursos novos
SBV, Sim. foi uma ideia da Câmara de Gestão. E aí quem tinha alguma ideia, levava para essa Câmara de Gestão, a gente aprovava essa ideia, e aí tinham pessoas ali dentro que executavam essa ideia da melhor forma possível, né? Então, eu fiquei ali uns 3, 4 anos ali, mas depois eu não me vi ali mais útil para aquele segmento. E alguém no meu lugar ali poderia fazer muito mais pela profissão do que eu estava fazendo naquele momento. E aí eu resolvi sair naquele ano. Então, Né? é só uma dúvida que eu tenho, que pode até ser a dúvida de mais pessoas também. O CREF hoje ele regulamenta, né, a profissão da educação física. Mas eu sei que tem algumas áreas, por exemplo, balé, né, judô. Eu acho que você não precisa ser professor para poder praticar, para você dar aula, né, daquela prática. Como é que funciona isso? Isso, como é que gerencia, né? Quais esportes que podem, quais que não podem? Como é que funciona isso? Pois é, então, esse é um ramo que eu não tenho tanta gerência assim para te passar com Precisão. Com propriedade o que pode e o que não pode, né? Mas isso é uma briga ainda que existe muito, né? Acho que o Romário até sancionou aí uma lei recentemente aí que para ser treinador de futebol, não sei se era treinador de futebol, que não precisava ser professor de educação física. Entendi. Um curso técnico específico poderia. Então, tem muita coisa assim em relação a isso, porque imagina eu dando uma aula de judô. Eu sou profissional de educação física, mas não sei nada de judô. Entendeu? E às vezes o cara que luta sabe muito mais que eu. Pode conhecer menos de fisiologia, mas sabe do treinamento, né? Mas se você for fazer isso, cara, você pega tudo, né? Mas eu acho que estavam para poder, né, viabilizar as aulas dessas pessoas. Eu acho que essas pessoas que eram, né, que tinham expertise do esporte, se eu não me engano, posso estar errada, mas tinham que fazer a partir de um curso técnico. Era um curso técnico menor do que uma faculdade de educação física para poder ter a credencial e teriam que atuar somente naquela área. Eu acho que teve alguma coisa assim, agora sim, eu não vou saber explicar direito, mas eu me lembro disso. Porque isso é realmente uma questão complicada, né? Sim, porque o profissional ele que tem a expertise daquele esporte sabe muito mais que um professor de educação física formado que não tem expertise ali. Eu fiz aula de judô na faculdade. Fiz 2 períodos de judô. Você contrataria o Schwarzenegger para dar aula de musculação na sua academia, assim, o CREF? Pois é, né, cara? Schwarzenegger, né? O que ia me trazer de público, né? Porra, cara. Ele ia ser meu estagiário, pô. Pois é. Boa. Rapaz, me diga uma coisa. A gente sabe que o Tico Santa Cruz nos segue. Sim. Tava fazendo pergunta aqui recentemente. Tá no triatlon, tá aí nas corridas, né? Mas você, não sei se é muito do rock, não. Eu sei que você tem uma passagem aí. Você é micareteiro, não é? Sou micareteiro. Você invadiu o palco num show com o Bel Marques, pegou o microfone e cantou com ele. Que história é essa, cara? Que ousadia, meu irmão. Foi fundo, ele pesquisou bem. Caraca, parabéns, hein? Pô, essa aí foi no fundo do baú, cara. Tem tempo isso? Ainda era meio garoto? Não, isso aí... Queria impressionar? Tinha bebido um negocinho? Foi ontem, cara. Cara, isso aí foi muito legal. Foi um show no Morro da Urca. Tava eu, minha esposa e mais um casal. E aí, o Morro da Urca, pra quem não conhece, o palco fica pertinho do público ali, né? Maneiro ali. Pô, eu sou o maior fã do Bel Marques. Recentemente eu fui num cruzeiro do Bel Marques, né? Que isso, hein? Pô, foi top. Ele é corredor, hein? Virou, não era? Virou, não era. Tá fazendo... Agora tá criando corrida, né? Tá. 100% você, acho que é o nome. É mesmo? E aí, fui me aproximando do palco. Você vai tomando uma cervejinha, vai ficando mais solto, né? Vai criando coragem. Aí você começa a enxergar as brechas do segurança ali, onde não tá. Falei assim, cara, eu vou subir no palco, vou tirar uma foto com ele. Falei pra ninguém, nem pra minha esposa, pra ninguém. Aí já preparei o celular ali já no modo selfie. Aí aproveitei a oportunidade, entrei, pá, tirei a foto com ele, rapidinho saí e fui embora. Não cantei com ele, não. Cantou, não? Porque cantar não é minha praia, cara. Mas quem quiser ver Ia esse estragar registro, o show, né? tem lá nas suas redes sociais, né? Tá em destaque. Tem tempo, né? Tem tempo. Eu pesquisei. Tem Fui lá tempo, atrás pra ver foi. direitinho lá no teu Instagram. Foi muito legal. Pesquisa com Pô, força. pois é, pô. Aqui, não sei se você gosta, cara, mas Botequim do Japa, rapaz, é o melhor sushi bar de Copacabana. Sei que você é de Niterói, mas às vezes vai dar um passeio no Rio, com a família, Copacabana, princesinha do mar, né? Com a minha Então, princesinha. Claro, com a sua princesinha, com a sua família, né? Com seus filhos. Dá uma passadinha lá, cara. Procura o Gabriel. Gabriel ontem tava de novo com a bicicleta emprestada da cunhada, hein, cara? Bom, Ele me viu e já falou assim, fala com o Armando que eu vou lá. Gabriel, vou Dá um passar recado. aí. Ó,
Não dá pro cara ficar Antes andando do com final da a tua bicicleta da cunhada. Em vez de ir lá comprar uma bicicleta, leva a bicicleta que tá lá pra consertar. Leva no Armando, lá na Barcelos, lá em Ipanema. É pertinho, Vou cara. passar aí pra gente se conhecer. É. Grande Gabriel. Atendimento lá, cara, é o seguinte. De segunda a sexta-feira, o rodízio é de 5 até 11 da noite. Sábados, domingos e feriados, aí você pode ir na hora do almoço, vai lá, pode degustar. Para você que mora no interior é mais complicado, não dá para pedir. Mas quem tá acompanhando a gente, tá aí pela Zona Sul, tem entrega, delivery, iFood. A Tati, minha esposa, pediu, rapaz, um Hot Philadelphia no dia do meu Eita. aniversário. Fez um sucesso, cara, eu adoro. O Botequim do Japa tá fazendo um sucesso e a galera tá se amarrando, cara. Todo mundo só comenta do 3A Pode Mais lá. E essa história da bicicleta do Gabriel tá viralizando, cara. Você tem que resolver isso, Armando. Gabriel, essa bicicleta sua tá dando problema. É melhor você ir lá, hein? Brunão, seguinte, cara, faltam poucos minutos aqui pro nosso 3A Pode Mais terminar. É 1 hora, passa rápido, né? Pô, Muito eu tô aqui há rápido. 15 minutos só. Não mas- é? Impressionante, né? E na reta final, Karen Casalini tem sempre aqui umas perguntas bacanas, um bate-bola, um ping-pong, algo que a gente acabou esquecendo, ou que ela deixou pro final, cereja do bolo sempre fica, né? Pro Bora. final. Então, Karen, Cara a cara com Karen. Caralho, vai ser um quadro aí, ó. Bom quadro. Cara a cara com Karen. Bom, se você pudesse hoje escolher continuar onde está atuando hoje na área de academia ou voltar para o futebol? Pra arbitragem Pra especificamente? arbitragem. Não, acho que hoje em dia eu continuaria onde eu tô, com certeza. Legal. Hoje a minha vida se resume a pessoas. Eu acordo todo dia para ajudar pessoas e eu, através da minha profissão, eu consigo fazer isso. Na arbitragem, eu não vou ter tanto esse poder diretamente e eu gosto de estar vendo sempre ali o dia a dia, de estar vivendo aquele dia a dia junto com os meus alunos. Inclusive, eu até brinco com os meus sócios, eu falo, cara, eles falam, pô, você tem que vir mais para gestão e tal, não sei o quê. Eu falei, calma, no meu tempo. Vai vocês na frente, vai indo. Sou o cara da linha de frente, eu gosto de estar ali com o povão, com o tu público. gosta de uma resenha, né, cara? Gosto, cara, Esse aí gosto. Esse é bom de resenha. Eu gosto, cara. E a gente poder ver ali o desenvolvimento da pessoa, você ajudar a desenvolver pessoas, isso é uma coisa que eu adoro. Inclusive na escola eu falo muito isso com as crianças, com os adolescentes. Eu tô na escola principalmente por isso, para ajudar o adolescente a ser uma pessoa melhor, né? Isso é muito legal. Muito bacana, cara. E você tem cada exemplo, ainda mais a gente que é treinador de equipe esportiva. Tem situações de jogo ali que você vai e entra com uma atuação que você vê que a criança muda de acordo com o que você falou, com o que você treinou. É muito rico, sabe? Assim, depois vai ser um outro podcast pra gente falar só sobre isso, que é muito bacana, assim. Maneiro. Se tivesse que escolher um jogo para apitar agora, quais times você gostaria? Ah, eu queria apitar um Vasco Flamengo, né? Flamengo era meu sonho apitar. Mas sendo totalmente Imparcial. né? imparcial. Parcial, tá bom. Tá bom. Bom, quais são os planos futuros do Physiomaster? Então, a gente está sempre aberto a oportunidades, né, do mercado. Então, surgindo alguma oportunidade, a gente hoje pensa em expandir para a região oceânica, que não tem, é uma área muito carente em relação a isso, entendeu? Verdade. Ingá também é um outro bairro que fica sempre no nosso radar. Galera que tem terreno aí, ó, vamos lá, hein? Pode falar com a gente. Cara, eu né? morei na região oceânica, teve uma época que eu penava pra arrumar uma academia, sabia? Hoje acho que já até melhorou um pouquinho, mas... Mas aí já vai lá, foi. e como lá, assim, tudo precisa de carro, né? De maneira geral, então é muito pouca opção que tem ali, né? E ali você tem os principais bairros ali, tem Pucamboinhas, Itacoatiara, né? E Piratininga. Um distante do outro para você ir a pé, Sim. né? Então você conseguindo botar ali uma Mas Physiomaster no Pendotiba, Badu, tem vários pontos. Pois é. Dá pra, né? Niterói tem muito espaço para crescer, né? Para tudo. E a cidade está crescendo muito no esporte, né? De uma maneira geral, né? Bom, e para finalizar, uma mensagem final para um estudante recém-formado de educação física, que a gente sabe como é que ele sai da faculdade completamente perdido, sem saber para onde ir. O que você diria para essa pessoa? Aproveitar as oportunidades que a vida oferece para ele, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu acho que, como eu falei aqui no início, né? A gente está de passagem aqui nessa vida, a vida é uma só, então você tem que aproveitar todos os momentos ao lado das pessoas que você gosta, todos os momentos profissionais que o seu trabalho te proporciona. Então, faz com paixão. Se você não tiver paixão, É isso aí. a chance de você sair é grande. Então, seja um apaixonado pela sua profissão, porque isso vai te fazer acordar todo dia com vontade de querer ajudar pessoas
E não esqueça disso também. Profissão de educação física é para ajudar as pessoas. Então, transforme a vida das pessoas através da sua profissão. Seja uma ferramenta transformadora de vida. Legal. Isso aí, legal. Bacana. Bacana, cara. Top demais. Muito legal a conversa contigo. Eu gosto sempre, além da Karen, né, com essas perguntas finais, daquela palavra de um, né, atleta olímpico aqui pra gente fechar sempre fazendo um resumaço, né? Então, Bruno, Um papo muito maneiro, cara. Muito maneiro. E eu me identifiquei muito no início, né, que você falou, porque eu também sou engenheiro. Meu pai também, eu queria fazer educação física, meu pai não deixou, né? Meu pai falou, não, você vai fazer engenharia, porque educação física, na época que eu ia escolher, ainda era muito marginalizado. Sim. Né? O cara, um professor de educação física naquela época, ele falou, não, procura os professores, porque naquela época a profissão de educação física Não era nem muito do educador. ainda, né? Mas era muito de educador de escola. Sim. Então não tinha essa visão. Hoje, cara, eu tenho amigos meus, cara, que tem assessorias esportivas, né? O Santiago, que teve até aqui. Que Consolidado, né, cara? Cara, consolidado, tá Bernardo Tino. muito bem. O Bernardo, estão muito bem de vida, entendeu? Então, eu acho que hoje é um campo extremamente amplo, né, para quem está começando. Muito rico. É mais uma questão de enxergar as oportunidades, como você falou, não deixar passar, às vezes, uma pequena oportunidade. Ele vai fazer a vida dele mudar completamente, porque ele vai ter, ele atira no que vê e acerta no que não vê. Sim. Normalmente é assim para todas as profissões. Então, assim, cara, parabéns, Bruno, pelo seu empreendedorismo. Eu acompanho seu trabalho lá, cara. A Fisiomaster é um exemplo de empresa. Eu vejo lá como é que você se esmera para fazer um excelente trabalho, você com sua equipe lá. Então, parabéns. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você. E, torço aí pelo sucesso da Fisiomaster. E aí um detalhe, eles são parceiros nossos da Muito, maratona e da muito, meia maratona muito parceiros. desde o início. Desde o início. Foi a maior equipe, depois foi bicampeão dentro de maior equipe na maratona. Na corrida do túnel também participa com a galera. Isso é muito legal. Não, mas eles cara. são parceiros na maratona e na meia maratona, como apoiadores, eles Também, montam né? toda aquela estrutura lá do pós-prova de massoterapia, são eles que montam Maneiro, isso tudo. legal. E a gente começou lá não sei se foi a primeira, mas acho que foi a corrida do túnel, né? Em 2014? 2017. 2017, então. 2017, corrida do túnel. Teve uma que vocês não fizeram mais, foi a Music Run. Foi, a gente é. tava também. É. Botaram banda, né? No Foi, percurso. foi. A gente tava lá também. Vou chamar o Bel Marques pra fazer a próxima. Ô, Tico, olha aí, Aí, ó. Tico. Aí, Ryan, ó. Vamos estar com uma edição especial, né? É. Legal, obrigado a vocês pela oportunidade aí, tá? Foi um prazerzaço estar com vocês aqui. Vocês moram no meu coração, adoro o casal. Valeu. Você não conhecia. Valeu, agora cara, prazer. Tamo junto, fechamento. Vascaíno agora. Vascaíno. Vamos marcar um jogo em São Januário. Próxima edição da Vasco Corrida, quero correr contigo. Domingo já estarei lá. Isso aí. Vou botar Mário na locução e você na arbitragem. Vambora, Aí. tamo junto. Você fala bem de mim, eu falo bem de você. Claro. Galera, agradecer demais a participação de todos vocês. 3A Pode Mais, que tem patrocínio master do Supermercado Real, patrocínio de Powerade, Irmãs da Terra, Barcelos Esportes, Botequim do Japa. Até a próxima. Um grande abraço a você. Tchau, tchau. Valeu.